Efésios capítulo de número 1. Uma das coisas que eu e você precisamos saber, irmãos, é que quando nós falamos sobre o Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento, ele se chamou Paulo. Paulo, ele não apenas nos ensinou muitas coisas acerca do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, mas Paulo, querido, foi aquele que ouviu do próprio Jesus a revelação da Nova Aliança. Muitas pessoas, elas falam sobre os discípulos, mas algo que eu e você precisamos entender é que a revelação que Paulo recebeu de Jesus, ela foi uma revelação superior àquela que os discípulos receberam. Porque nós podemos ver o próprio João, ou o próprio Pedro, falando nas suas cartas, que eles liam aquilo que Paulo estava ensinando. Tudo aquilo que Paulo diz para nós, irmãos, quanto à igreja, é algo que é essencial e vital para nós sermos bem-sucedidos. Nessa carta em Efésios, nessa noite eu quero estudar com você duas orações que Paulo faz. Paulo fala sobre duas coisas, dois desejos que ele tinha acerca da nossa vida. Paulo, muitas vezes, irmãos, ele vai se posicionar sendo como um pai para nós. Paulo, muitas vezes, quando ele via as igrejas, existia um senso de paternidade que era despertado dentro dele. Paulo, muitas vezes, ele se comovia, ele se compadecia, ele se irritava, todas as vezes que ele via uma das suas igrejas, filhas suas, igrejas que ele criou, igrejas que ele abriu, que ele viajou, que ele ali dedicou a sua vida para que elas existissem. Todas as vezes que algo acontecia de bom, ele se alegrava, mas quando algo acontecia de ruim, ele se entristecia ou ele se irritava, assim como um pai faz para com o filho. E em Efésios capítulo de número 1, eu quero que você leia comigo, a partir do verso de número 16, Efésios 1,16. É uma oração, irmãos, que deve fazer parte da nossa vida, por nós e pelos outros. Ele diz assim: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em todas as minhas orações. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Por isso está um pouco diferente. E ela diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Ora, eu oro também para que os olhos do coração de cada um de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, e conheçam também as riquezas da gloriosa herança dele para os santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, aqueles que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que é que eu quero nessa noite trazer ao seu coração, querido? Os princípios poderosos contidos nesses textos e no que nós iremos ler daqui a pouco em Efésios capítulo de número 3. Paulo está nos dando um bom exemplo de como orar pelos outros, mas principalmente por nós. Paulo é muito interessante que ele começa dizendo: eu não cesso de fazer menção de vós em minhas orações. Irmãos, eu não preciso falar para você que crente precisa orar, porque nós sabemos que crente tem que orar, amém? Mas o que eu sinto que nós precisamos lembrar as pessoas muitas vezes é que nós não devemos só orar por nós, mas nós precisamos também orar pelos outros. Uma das coisas que sempre reprovou as pessoas quanto ao receber foi um pedir ou um falar egoísta olhando para o seu próprio bem. A Bíblia diz que muitas vezes o povo pedia e não recebia porque pedia apenas para si. Quando nós começamos a ler Lucas escrevendo Atos, no capítulo de número 20, ele mostra para nós, irmãos, que mais bem-aventurado é dar ou ser bênção na vida do outro do que propriamente receber algo. Se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos, querido, deixar de lado um consumismo gospel e passar a ter na nossa vida uma generosidade gospel. O mundo lá fora, ele vive, querido, tendo como um lema, ou como a música da sua vida, a propaganda do Danoninho. Você lembra? Para mim é muito claro isso. O Danoninho como era? Era me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho. Você lembra dessa música ou não?
Você lembra? O mundo lá fora, irmãos, é assim, ó, me dá, eu quero, me dá, eu quero. Isso é tão real, irmãos, que alguns anos atrás foi proibido campanha eleitoral ou campanha política com doação de qualquer tipo de brinde. Eu não sei se você vai lembrar, mas as pessoas elas votavam no vereador que pintava o muro da casa dela. Você lembra disso ou não? Aí outras votavam no que ganhava o bonezinho, a camiseta, o chaveiro, o relógio, a caneta. Você lembra disso ou não? Por que foi proibido? Porque hoje, querido, o povo ele não quer saber o lá para frente, ele quer saber o agora. Ele não quer saber, querido, a destruição que um político errado pode produzir na nossa cidade e no nosso país. Ele quer saber que se aquele político dá para ele uma camiseta e o outro não, ele vai seguir aquele que dá a camiseta, porque eu estou ganhando algo em troca. Esse sentimento, irmãos, é um sentimento que vai fazer com que a nossa vida não seja plena. O sentimento de o tempo todo estar desejando receber algo ou buscar os próprios interesses é um sentimento que não pode estar no coração daqueles que são de Deus. 1 Coríntios 13 diz, querido, que o verdadeiro amor, o amor que está em nós, o amor que rege a nossa vida, não busca os seus próprios interesses. É por isso que Paulo diz, eu não me canso de fazer menção de vocês em minhas orações. O que Paulo está relatando nesses 4 versículos não era algo que ele estava pedindo para ele, mas era algo que ele estava pedindo para os outros. Paulo estava dizendo, eu quero que vocês sejam mais do que vocês são. Eu quero que vocês saibam e conheçam mais do que vocês sabem e conhecem hoje. Eu quero que vocês entendam que vocês não são só isso, mas que existe mais. Paulo sabia, irmãos, que nós como bons cristãos não podemos estacionar. Olha, acha uma pessoa perto de você, se não estiver do lado, olha atrás, olha na frente, fala para ele assim, ó, água parada. Fala para ele, fala assim, cria dengue. Sabe, irmãos, água parada vai criar o Aedes aegypti, que vai criar dengue, querido, em uma proporção maior. Por quê? Se nós temos lá o mosquitinho sendo proliferando, nós vamos ter o Zika, nós vamos ter a dengue, nós vamos ter o chikungunya. Por quê? Porque a água parada produz algo ruim. A Bíblia diz em João 4, em João capítulo de número 8, que nós temos dentro do nosso interior, querido, águas que devem jorrar. Uma porção para nossa salvação como uma fonte, mas uma outra porção como um rio para afetar a vida das pessoas. O que você precisamos entender é que crente foi feito para estar em movimento, irmão. Quando nós lemos Lucas no capítulo de número 24, Jesus ele diz para eles, discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você já lembra disso? Pergunto para você, querido, esse mandamento é válido até hoje, sim ou não? Não. Por quê? Porque os discípulos tinham que ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Atos capítulo de número 2 diz que o Espírito Santo veio sobre eles. E eles passaram a ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, Jesus colocou o crente em movimento. Mas não apenas um movimento para afetar a vida das pessoas, um movimento para mudar quem nós somos e o que temos, irmão. Nós precisamos, nesses dias, começar a ter os olhos do nosso entendimento iluminados, para entender que a herança que Jesus conquistou não é algo só que deve ser falado como um bom discurso, mas precisa ser vivido, irmãos. Deus está nos chamando nesses dias para falar sobre cura, mas para viver cura. Deus está nos chamando para falar de prosperidade, mas viver a prosperidade. Deus quer que nós venhamos falar a fé, mas viver os resultados da fé no nosso dia a dia, irmãos. Eu não sei contar você, mas eu já tive amigos na minha história que falava tanto que o apelido era folclore. Era história, irmãos, e era história de tudo quanto é jeito. Eu lembro de uma vez que ele disse, querido, que ele era tão bom pescador, mas tão bom pescador, que teve um dia que ele estava no rio
E ele pegando peixe. Na hora que ele percebeu, ele estava pegando todos os peixes sem ter isca, sem ter minhoca no anzol. E ele falando, não, tô pegando no anzol. Assim, pá, irmão, não sei quem já pescou. Mas se você coloca a isca, o lambarizinho, o peixinho vem, pega e não pega o anzol. Se eu coloco uma isca, não pega. 2 iscas, não pega. Às vezes você colocou um monte de isca para depois fisgar. Não tem essa de você jogar o ferro do anzol lá e o peixe bonitinho lá e peraí. Não é assim, irmão, que funciona. É por isso que o apelido dele era folclore. Esses dias atrás encontrei um parente dele. E eu falei, e aí, como que o folclore tá? Ah, você sabe, né? Não para de contar a história. Sabe, irmãos, e o que eu quero chamar a sua atenção é que nós não podemos ser pessoas de um discurso diferente de uma vida. Nós precisamos falar de cura, mas testemunhar e testificar dessas coisas da nossa vida. Mas como é que nós vamos ver isso acontecendo? Quando nós passamos a ter o nosso coração alinhado corretamente, quando nós começamos a, primeiramente, se alegrar com aquilo que vai acontecer na vida do outro e depois com aquilo que vai acontecer na nossa. Paulo estava desejando algo para as pessoas que já estava acontecendo na vida dele. Eu conheço pessoas, irmãos, que elas alcançam um nível de maturidade ou um nível de coisas e elas não querem que as pessoas alcancem. Porque se elas alcançaram algo que os outros não irão alcançar, elas têm aquela sensação de que elas são melhores. Eu não sei se você, na época da escola, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu lembro que minha mãe comprou um tênis para mim, e era um tênis da marca Dharma. Você lembra desse tênis? Não sei se existe hoje ainda. Existe Dharma? Não. Nem deve ter mais, né? Era um símbolozinho do lá, assim, era um tênis meio de skatista. E eu, nossa, todo feliz com aquele tênis meu. Não era um tênis de marca, irmãos, era Dharma. Era um tênis assim. E eu tal, tudo feliz, porque a felicidade, né? Da minha época, não sei se é assim, né? A Bia, os meninos vão poder falar. Era assim, ó. O pai e a mãe compravam o tênis para sair. Aí você saía com o tênis, saía. Aí chegava um dia que você conseguia dar o balão no pai e da mãe e ia com o tênis novo para a escola. É assim, Bia, com você também? E aí o que aconteceu? Naquela época você estava se achando, porque naquele dia você estava com um tênis novo na escola. Só que aconteceu comigo, irmãos, que quando eu fui com o meu tênis Dharma, né, um Dharma novo, mas sem marca na escola, outros meninos também foram com tênis novos, mas Nike, Reebok, que aquela época, né, o Mizuno, o Adidas, não sei se você lembra daquele Adidas preto, com os risquinhos do lado, que era sucesso, né? E, irmãos, quando eu olhei aquilo, eu fiquei com raiva, por quê? Porque era o meu dia de estar com o tênis bonito. Era o meu dia das pessoas quererem pisar no meu tênis. A gente não queria que as pessoas pisassem no tênis, da boca para fora, mas a gente queria a atenção de todo mundo tentando pisar. Você era assim? Não sei se você lembra disso. Se era só eu. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós temos transferido esse sentimento para a nossa vida dentro do cristianismo. Nós temos vivido um estilo de vida onde nós queremos trocar de carro para as pessoas ficarem felizes conosco, mas nós não queremos que o outro troque de carro melhor do que o nosso. Ou às vezes nós queremos ser promovidos e nós não queremos que os outros recebam as mesmas promoções ou promoções maiores do que a nossa. Às vezes nós estamos comparando as bênçãos e nós temos ficado tristes porque aparentemente a bênção do outro é melhor do que a nossa. Quando Paulo está mostrando para nós essa oração, ele mostra a importância de termos os nossos olhos abertos para tudo que nós podemos ter em Deus, mas para tudo que nós podemos fazer e promover na vida do outro, irmão. Quando a Bíblia fala sobre desfrutar da herança, essa herança não é algo pequeno, mas essa herança é algo grande. Para quê? Não só para afetar a minha vida, mas como nós lemos em 2 Coríntios 9, para que nós possamos abundar em toda generosidade, irmão. Paulo diz que eles saibam, que eles vejam, que eles entendam tudo aquilo que eles podem ser. Pensar sobre mim, desejar apenas sobre mim, querer apenas construir algo que vai afetar a minha vida, pode parecer algo muito bom, e de fato é, irmãos. Mas existe um caminho sobremodo excelente.
Existe um caminho onde eu tenho a expectativa acerca de receber, mas muito maior é a minha expectativa acerca do dar. E quando eu falo sobre dar, irmãos, é pensar pequeno, falar sobre dinheiro. O dinheiro pode afetar algumas áreas da vida das pessoas, mas existe algo que apenas quando você se doa o seu tempo, a sua atenção, o seu amor, a sua dedicação, essas áreas podem ser transformadas por Deus. Eu posso chegar até uma pessoa e eu posso dar dinheiro para ela comer um pão com mortadela. Mas eu digo para você que talvez o problema dela não está no pão com mortadela, o problema está no coração partido. Eu me recordo, certa vez eu estava em Belo Horizonte estudando, no ano de 2006, e tinha um mendigo que falava inglês, irmão. Não sei se você já conheceu algum mendigo que fala fluentemente inglês. E era engraçado, porque eu sempre gostei do inglês, né? E a gente chegava perto dele, né? A gente ficava lá, how are you? What's your name? E ele falava, né? I'm fine, thanks. My name is... E eu ficava, nossa, o cara manja do negócio, né? Isso aqui, ele falando. Teve um dia que eu tive a oportunidade de sentar e conversar com esse rapaz. Né? Tinha uma avenida que chamava Antônio Carlos, do lado de lá era a Pedreira Prado Lopes, uma favela no morro. E conversando com ele, eu descobri que esse homem, irmãos, era um engenheiro que tinha sido bem sucedido. Mas um dia, chegando do trabalho, ele encontrou a sua mulher com outro homem em sua cama. E esse homem, desiludido com o problema do seu casamento, ele abandonou a empresa, ele abandonou a casa e ele decidiu morar na rua. Às vezes, irmãos, nós estamos dando pão com mortadela para o mendigo que está na rua, quando na realidade ele precisa do nosso amor, porque o amor não vai saciar apenas a fome, mas vai consertar o coração, que vai recolocar a pessoa do lugar onde ela não deveria ter saído. Paulo está mostrando para nós um estilo de vida onde nós podemos discernir as coisas em um âmbito maior. Entender, irmãos, que dinheiro o mundo lá fora pode dar, mas amor só eu e você podemos. Paz só eu e você podemos transmitir. É por isso que ele diz no versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder, através da força que opera em nós. Ele diz, é vontade de Deus que nós conheçamos a esperança, o poder e a herança que são para nós, mas para fazer alguma coisa em nós e fazer algo na vida das outras pessoas. Nós precisamos nos mover. Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Deus quer mudar o seu casamento, a sua vida financeira, os seus sentimentos, os seus sonhos. E por causa disso, desse desejo, Jesus já morreu na cruz do Calvário e conquistou tudo aquilo que é preciso. Eu pergunto para você, o que você precisa para dar passos maiores nas áreas da sua vida? O que você precisa para dar passos maiores no seu sentimento, passos maiores na sua espiritualidade, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério? A Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo que nós precisamos está dentro de algo que se chama graça. Quando Paulo estava passando por necessidade, ele chega diante de Deus e ele fala, Deus, eu não consigo. Deus vira para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus que nos está disponível como uma herança, irmão, ela é apta, capaz, ela é completa para mudar as áreas da nossa vida. Vai comigo para o capítulo 3 de Efésios. Olha o que Paulo, irmãos, ele continua falando. É isso. Paulo não parava de orar por essa igreja. Então o que eu quero que você entenda, Deus precisa que a sua vida entre em movimento. Entre em movimento ao ponto de você começar a crescer, mas não crescer única e exclusivamente para você, crescer para afetar a vida dos outros. Não fazendo aquilo apenas que o mundo faz, mas fazendo aquilo que Deus sonhou para eu e para você fazermos. Efésios 3, no verso de número 16, ele continua dizendo assim, eu oro para que com suas gloriosas riquezas
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em vossos corações, mediante a fé. Eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em mim, para que possam juntamente com todos os santos. Você pode falar isso comigo? Diga todos os santos. O que eu e você precisamos entender e desmistificar, irmãos, de uma vez por todas dentro da igreja, é que Deus não tem filhos preferidos. Ainda que Deus tenha separado uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, a vontade dele com relação à sua bênção é para todos. Porque o pastor não é maior do que o diácono, assim como o diácono não é maior do que a professora da igreja da criança. São cargos e ofícios diferentes, irmãos. Mas o maior título que qualquer homem ou mulher pode ter se chama ser filho dele. A maior titularidade foi aquela que Jesus nos deu, que é o crer com o coração e confessar com a boca. Nós não apenas somos salvos, mas nós somos transformados e nós recebemos, querido, a adoção ou a filiação da parte de Deus. E ele continua dizendo, para que com todos os santos, para que com todos os irmãos da Renovada do Jardim Vitória, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Congregação, todas as igrejas, eles possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmão, sabe o que me chama a atenção quando eu vejo isso? Dá a ideia que Deus está falando sobre coisas específicas. Dá a ideia, querido, de características específicas, detalhes. Quando Paulo está orando para essa igreja, ele não queria que eles conhecessem apenas o básico, porque o básico eles já conheciam. O próprio Efésios 1:3, Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já os abençoou. Eles sabiam que eles eram abençoados. Mas no verso 16, Paulo fala, existe mais. Eu oro para que vocês vejam mais. Aqui ele diz, eu oro para que todo mundo conheça os detalhes. Ei, Deus tem detalhes específicos para cada um de nós. Deus tem chamadas específicas. Deus quer nos prosperar de formas específicas. Às vezes, nós podemos estar querendo prosperar como o nosso irmão, quando na realidade Deus precisa que nós venhamos prosperar em outro aspecto, porque existem pessoas que só nós poderemos afetar quando nós prosperamos em determinados aspectos. Às vezes eu olho para o Fábio, eu posso virar e falar assim, nossa, eu quero ter uma empresa bem sucedida igual o Fábio. Eu quero ter um monte de cliente igual o Fábio, eu quero ter um sócio igual o Fábio, eu quero igual o Fábio, só que na realidade Deus não me chamou para ter uma empresa como o Fábio, para ter um sócio como o Fábio, para ganhar dinheiro como o Fábio. Talvez Deus me chamou para ser bênção em um outro lugar, em um outro momento. Talvez, irmãos, Deus chamou o Fábio para ganhar o dinheiro e me chamou para abraçar pessoas. Aí qual o problema? Quando eu fico tentando ser o que Deus me chamou o Fábio para ser, desfrutar daquilo que Deus colocou na vida dele, eu vou me ver frustrado, irmão. Porque eu vou ser como uma faca de cozinha, abrindo e apertando o parafuso. Uma das coisas que minha mãe sempre ficava brava comigo é que eu quebrava a ponta da faca, porque eu ia tentar abrir os meus carrinhos com as faquinhas de pontinha fina dela. E eu assim ia lá, eu gostava de quebrar, irmãos, meus carrinhos. A minha alegria, eu lembro até hoje, na minha primeira série, eu tinha que fazer uma maquete, eu queria que fosse a maquete mais linda para a feira de ciências. O que eu fiz? Eu tinha um carrinho, eu ligava ele e acendia o farol. Eu peguei, irmãos, aquele carrinho, peguei a faca, desmontei, arranquei a luzinha, arranquei o fio. Aí o que eu fiz? Do lado da minha maquete, fui, puxei um fiozinho, fiz um postezinho, e aí, assim, igual eu ligava o carrinho, aí acendi o poste da minha maquete. Nossa, eu me achei. Eu fui lá, querido, e eu, nossa, olha, eu trazia todo mundo, pai, olha aquilo que eu fiz, pai, olha aquilo que eu fiz. Sabe, eu fiquei me achando. Mas, irmãos, para eu conseguir fazer o poste acender, eu precisei quebrar o meu carrinho.
Aí depois o meu pai pensou o quê? Comprar um outro. Às vezes, nós não temos entendido e servido as coisas como nós devemos. Nós não temos conhecido as características, o chamado, o tempo, a forma de Deus para nós, e nós temos quebrado coisas e áreas da nossa vida para que nós possamos brilhar em outras. Mas, irmãos, eu digo para você, se você destrói uma coisa para fazer outra, aquele buraco vai ficar até que você conserte. Aquilo que Deus tem para nós não é tira daqui para colocar lá. Deus não nos chamou para viver uma vida manca. É por isso que eu e você precisamos, nesses dias, começar a abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para conhecermos quem Deus é, mas para conhecermos o que Deus tem para nós. E se eu conheço o que Deus tem para mim, eu vou fazer o quê? Para ficar. Se eu estou aprendendo que é da vontade de Deus que eu oro pelas pessoas, eu vou orar. Se eu estou aprendendo que é da vontade de Deus que eu abençoe as pessoas, eu vou abençoar. Se eu estou aprendendo que é da vontade de Deus que eu tenha um relacionamento onde Ele fala do céu e eu ouço na terra, eu vou o quê? Eu vou ficar em uma posição onde eu vou estar pronto para ouvir falar. Então o que você precisa entender é que, ainda que Jesus tenha feito tudo isso, tenha todo esse desejo, quanto a um conhecimento, quanto a uma unção, uma bênção de poder, se nós não movemos as nossas vidas, ou não começarmos a nos movimentar, as coisas não vão acontecer. Uma prova disso é o projeto nosso, Barra Rápida, que eu começar agora dia 13. Deus tinha uma visão, Deus tinha um sonho, nós começamos a orar acerca disso, descansar o coração e esperar as coisas acontecerem. Quando o ano virou, irmãos, no meu coração é como se uma luz não tivesse acendido e falou, é hora. E, irmãos, as coisas estão se encaixando. Eu digo para você, daqui a pouco, assim que começar, as crianças vão querer fazer fila para entrar no projeto, porque vai ser algo excelente, irmão. Vai ser algo abençoador. Vai ser algo que vai mudar a vida daquelas crianças. Prova disso, irmãos, é que nós já conseguimos no supermercado, um dia na semana vai bancar a merenda das nossas crianças. Você fica feliz com isso? Então, irmãos, favor e graça está se levantando. Por quê? Porque nós estamos entendendo o tempo, nós estamos entendendo a forma, nós estamos entendendo o alvo e o objetivo. Ei, Deus não te fez em vão. Assim como Ele está falando que existem características, existem especificações com relação à chamada, com relação à bênção, existem características que Deus te criou, querido. Existem sonhos que Deus fez para você. E se você não começar a movimentar-se para fazer com que essas coisas aconteçam em Deus, você vai chegar lá na frente e vai ser frustrado. Tem uma coisa, irmãos, que não vou falar aqui todos os dias, porque não são todos os dias, mas eu me pego sempre pensando, eu não quero chegar no fim da minha vida, olhar para trás e, querido, pensar que eu poderia ter feito mais do que eu fiz. Eu não quero, querido, chegar lá na frente e olhar para trás e ter aquela fala que muitos têm. Ah, se eu pudesse voltar lá atrás e fazer tudo de novo. Eu não quero ter esse sentimento, irmãos, porque isso é frustração. Eu quero ter o sentimento que Paulo tinha, e ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo olhou para trás e ele falou assim, fiz tudo aquilo que eu tinha que ter feito. Como é que nós vamos conseguir ter esse entendimento? Se os olhos do nosso entendimento estiverem abertos, se o nosso coração estiver aberto também. Como é, irmãos, que nós vamos ter os nossos olhos de entendimento abertos? Se expondo às verdades. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos. A Bíblia diz no Velho Testamento que lâmpada para os nossos pés é a e luz para os nossos caminhos. Ou seja, se eu quero sair de uma cegueira espiritual e entender tudo aquilo que Deus tem para mim, eu preciso começar a meditar na palavra de Deus, porque essa palavra vai mudar a minha vida. Essa palavra vai mostrar quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho, o que Deus tem para mim. É por isso que às vezes a gente pega a Bíblia, né, e a gente fala, eu sou
tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E às vezes as pessoas, elas meio que não entendem. Não, mas espera aí, do que é que eles estão falando, do que é que eles estão fazendo? Ei, querido, essa palavra é aquilo que muda a nossa vida. Sem ela nós estamos perdidos. A Bíblia diz no livro de Oséias que o povo era destruído porque lhes faltava conhecimento. O que é que Paulo está orando aqui? Ai, que iluminados sejam os olhos do coração deles, para que eles possam conhecer. Conhecer quem são, conhecer o que precisam fazer, conhecer o que podem fazer. O que eu quero resumir, trazer ao seu coração nessa noite. Existe mais para viver. A cada dia existe algo que nós podemos avançar. A cada dia existe uma porta que nós podemos passar no nosso casamento, uma porta que nós podemos passar no nosso trabalho, uma porta que nós podemos passar no nosso ministério. Casamento, ministério, saúde, finanças, sonhos. A cada dia nós podemos ir além. Mas se nós não soubermos disso, se nós não conseguirmos discernir, a nossa vida vai ficar em uma monotonia. Deixa eu falar para você. Ter e viver o estágio que nós estamos vivendo pode até ser bom. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer aquele ferro à brasa. Você teve a oportunidade de conhecer ele? Eu me recordo, irmãos, que em uma amostra dessas coisas no SESI, quando eu estudava, eu peguei uma senhora olhando para esse ferro e ela estava falando assim, esse ferro que era bom. Aí eu fiquei pensando, esse ferro que era bom? Esse ferro sujava a roupa, esse ferro tinha que colocar brasa. Eu falei, esse ferro não era bom não. Sabe, irmãos, para ela, poderia ser aquele ferro que era bom, porque talvez ela olhava para aquele ferro e via como um ferro que não quebrava. Porque hoje você derruba o ferro no chão, e o bobeira quebrou. Lá em casa nós temos uns 4, 5 ferros. Em 5 anos de casamento, eu acho que esse é o 4º ferro que a gente tem trabalhado. Então você vê, caiu, quebrou. Talvez ela olha para o ferro de hoje descartável para aquele outro. Eu não sei, talvez o peso do ferro, os ferros hoje são mais leves, aquele mais pesado. Sabe, irmãos, aquela mulher estava falando dos ferros, mas tem gente que fala das panelas. Aquelas panelas, não é? Tem gente que fala, aquela panela da minha avó, tem gente que é isso. Passa a panela de geração aquela, ela muda o gosto da comida. Ei, deixa eu falar para você. As coisas antigas, elas podem até ser boas. Mas eu falo para você, querido, é muito bom andar no Fusquinha, é muito bom andar no Fiat 147, é muito bom andar na CGzinha igual eu ando. Mas eu digo para você, querido, depois que você sai da CGzinha e você anda numa moto 1000, você descobre que andar na moto 1000 é melhor. Você descobre, querido, que o carro com direção hidráulica é muito melhor do que o volante do Fusquinha, não é mesmo, Samuel? Você está lá, eu lembro, você faz assim, eu lembro como era, né? E aí não distorce tudo aquele negócio, quem dirigiu o Kombi sabe como é aquele negócio, né? As Kombis antigas, o negócio faz assim, ó. Você vai dirigindo assim, eu digo para você, pode ser bom. Para a estação que só existe aquilo, pode ser bom. Mas eu digo para você, querido, tem coisa melhor. A cada dia as coisas estão avançando. Existem princípios, eu não falo de princípios, porque princípios sempre são bons, princípios eles são imutáveis, mas eu falo sobre coisas, irmão. Às vezes nós estamos apegados a coisas antigas, achando que são as melhores, mas Deus tem coisa melhor para você. Às vezes eu vejo pais limitando filhos acerca de algumas coisas. Eu digo para você, querido, hoje o filho pode ter celular. Você não tem que limitar e privar ele do celular, mas você tem que ensiná-lo a usar. O princípio está em não usar de forma errada e não se abster dele. Aí tem gente que demoniza o celular igual demonizou a televisão e igual demonizou a internet. Eu digo para você, irmãos, fazer trabalho com Almanac Abril era osso. Você lembra de Almanac Abril e Barça? Lembra ou não? Então nós estamos experientes, amém, irmãos? Hoje é o que? É Google.
isso. Aí ela fala algo, eu falo, quem te disse? Ela falou, eu vou lá no Google. Aí ela pergunta, eu falo, vai no Google, ok, confirma, porque hoje, irmãos, a internet, ela tem muita informação. É tanta informação que criou-se até um dicionário, não é? A gente pode chamar de dicionário informal ou dicionário coletivo, que se chama Wikipedia. É o quê? O meu conhecimento somado ao conhecimento do outro, cada um vai escrevendo lá, vai juntando, e é assim que é formado o Wikipedia, de colaboradores. Ou seja, ainda que as coisas lá atrás pareciam ser boas, elas eram boas para aquela estação. Quando nós começamos a entender que Deus sempre tem mais para nós vamos começar a dar passos largos e desfrutar de coisas maiores. Uma alegria maior, uma paz maior, uma provisão maior, um amor maior. Aí tem gente que a cada dia que passa, o meu casamento fica pior e mais frio. Ei, em Deus, a cada dia que passa, o seu casamento ele pode ficar melhor, tendo mais amor, mais paixão, mais alegria, mais paz. Ei, Deus não se agrada com aqueles que retrocedem e nem com aqueles que ficam com as coisas velhas lá de trás. Paulo diz em Filipenses 3, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que diante de mim estão. Tem coisas reservadas para você e diante de você, irmão. Então o que eu quero chamar a sua atenção para essa semana, avance, corra a sua carreira, confesse, ore pelas pessoas, não queira apenas ver o seu sucesso nessa semana, queira ver o sucesso dos outros. Queira, querido, prosperar para você, mas prosperar para abençoar o outro, prosperar no ministério, nas finanças, no amor, na alegria, na paz. Porque prosperidade só no dinheiro, querido, é viver banco. Prosperidade em Deus é ser amplamente suprido e abundar em todas as áreas da nossa vida. Tendo uma palavra de sabedoria quando uma pessoa precisa, tendo um conselho, tendo uma palavra de amor quando uma pessoa precisa. Paulo estava mostrando para os Efésios que existe algo maior. Paulo estava mostrando que nós podemos ter expectativa acerca do avanço e acerca de mais em todas as áreas. Não só para nós, mas para a vida das pessoas que estão próximas a nós. Acha alguém que está perto de você, olha no olho dele e fala assim, ó, eu vou ser muito abençoado. Para te abençoar. Amém, querido? Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Eu nunca tive vontade de ter casa na praia. Mas se algum dia eu tiver dinheiro de ter casa na praia, o meu prazer vai ser o quê? Ter a casa para os outros irem. Porque eu não gosto de ficar indo para o mesmo lugar. Sabe, irmãos, tem coisas que eu tenho vontade de ter, não para mim, mas para abençoar a vida dos outros. E eu aprendi muito isso com a Kelly. Ela sempre fala, quando ela está de bobeira, ela olha para o cliente andando no shopping. Ela fala assim, eu queria tanto ganhar na loteria, ficar rica, para eu conseguir dar presente de aniversário para todo mundo, para eu conseguir comprar para todo mundo. Ela andando, a gente procurando uma bota para ela comprar para viajar lá, para fazer o curso que ela foi agora. Ela, nossa, essa bota ia ficar tão bonita no pé da fulana de tal, a gente procurando a bota para ela pensando no outro. Sabe, irmãos, eu acredito que corações assim atraem a manifestação da abundância financeira. Sabe? Então, alinhe o seu coração. Deus vai multiplicar tudo na sua vida. Está pronto para prosperar e avançar? Tá?